Tá dando para enxergar, mas tá ruim, é claro, né? Tá claro, mas tá dando pra... Dá pra ler. Tá pra ler, né? Muito bom. Confissão e estudo bíblico. Como eu disse para vocês, algumas pessoas chamam de leitura bíblica. E, para mim, as duas são ramificações de uma mesma disciplina, que envolve um envolvimento direto com a palavra de Deus. Porque precisamos tanto ler quanto estudar a palavra de Deus. Mas vamos ver também a diferença que tem entre apenas ler e estudar as Escrituras. E sim, devemos fazer os dois. Antes disso, vamos falar um pouco acerca da confissão. Quando fala confissão, não sei vocês, mas eu pelo menos, penso primeiramente no que acontece no catolicismo. Eles exercem a disciplina da confissão, mas não de modo bíblico. Porque a Bíblia diz que todos nós podemos confessar para todos nós. Então não é obrigatório que você confesse único e exclusivamente ao Padre. Eu não vou aqui fazer uma apologia, e nem um ataque também, ao tipo de confissão que acontece na Igreja Católica. Mas eu decorrer da exposição, acho meio impossível você não ter isso em mente. Você mesmo vai ver que isso está errado. Da forma que é feito lá, está errado. Primeiramente, devemos confessar nossos pecados para Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse mandamento bíblico, confesse os pecados diante do Senhor. Então, antes de confessar os pecados diante de qualquer pessoa, primeiramente você deve confessar ele diretamente para Deus. Isso é necessário na vida de todo e qualquer cristão. Confesse seus pecados a Deus. Porém, também devemos confessar os pecados uns aos outros, conforme o texto que a gente leu de Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e é eficaz. Então, além de confessar os pecados diante de Deus, também devemos confessar os pecados diante dos outros. Mas como assim? Por que eu tenho que confessar o pecado meu e outra pessoa? Por quê? Se não é só Deus que tem o poder de perdoar, você sempre tem que ter isso em mente quando exerce a disciplina da confissão. Somente Deus pode perdoar os seus pecados. Alessio não pode, Ana não pode, Jéssica não, Caleb também não podem. Quem pode perdoar os pecados é o único e exclusivamente o nosso próprio Deus. E daí um dos erros de lá. Creio que, de certa forma, pode perdoar os pecados. Ou o pagamento de algumas penitências, rezar tantas Ave Marias, ou se lavar tantas vezes na água benta, pode ocasionar o perdão de pecados. Sem contar que para eles a confissão é um sacramento, não é só uma disciplina espiritual. É um sacramento. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Eu não vou lembrar todos de cor, mas o casamento para eles é um sacramento, a Eucaristia, que é como se fosse a ceia, e a confissão. O sacramento é algo como se fosse necessário para a salvação, salvífico. Nós não chamamos de sacramento por causa disso, chamamos de ordenanças. São 2 ordenanças que a gente tem na Bíblia, que é o batismo e a ceia. Mas, pelo menos, eles exercem a confissão, porém de forma errada, de forma equivocada. Primeiro, confesse diante de Deus, depois confesse para alguém. Por que confessar para alguém? Porque eu preciso de ajuda. Confessar vai te trazer auxílio. Confessar vai te trazer ajuda. Por que eu devo confessar? A gente confessa em pelo menos 3 ocasiões. Primeiro, uma confissão de conciliação, quando eu ofendo um irmão. Então eu ofendi a Mavi, eu chego nela e confesso o meu pecado que eu cometi com a Mavi e diante de Deus, para a própria Mavi, pedindo reconciliação. Segundo, quando precisamos de oração, que é a confissão de intercessão. Notem que no texto de Tiago não fala só para confessar, é confessar e orar. E toda confissão deve vir acompanhada de uma oração. Eu não digo só orar para a pessoa ali no instante que ela confessou um pecado para você e depois ir embora, Deus apenas nas costas e ir embora. Falar, estou orando por você, mas não. É continuar orando mesmo, intercedendo pela pessoa. E terceiro, uma confissão de aconselhamento. Quando nós queremos conselho. Lohan, estou desesperado, eu não sei mais o que fazer. Está assim, assado. E aí, o que você me diz? Então, existem momentos, situações em nossa vida que a gente vai precisar de ajuda, de intercessão, que vai precisar de desculpas e que vai precisar realmente de conselhos. Lembre-se sempre
Deus tem em seu coração um desejo de perdoar. Deus quer te perdoar. O problema é que nós somos um coração duro. A gente não busca o perdão de Deus, mas Deus quer te perdoar, conforme o texto de 1 João que a gente leu. E quando você confessa, isso causa uma mudança significativa no nosso relacionamento com Deus. Porque ao invés da gente negar a nossa natureza pecaminosa, a gente transforma ela. Nunca se esqueçam disso. A gente tem uma tendência de autojustificação. A gente quer se justificar, a gente quer deixar os nossos pecados para lá. Então, quando eu confesso para Deus o meu erro, quando eu encaro o pecado, ao invés de tentar esquecê-lo, tentar deixar ele de canto, eu estou transformando a minha natureza, ao invés de negar a minha natureza pecaminosa. Tá? Então, não se esqueçam disso. Além disso, é um meio de cura, porque confessar cura. Sabe aquele pecado, aqueles erros do passado, que estão escondidos, enterrados, você não consegue superar eles, te machucam de certa forma, sempre que você se lembra, confesse diante de Deus, isso vai providenciar cura na sua vida, libertação desses erros. Entenda, a disciplina da confissão só é possível devido ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A obra redentora de Cristo possibilita o perdão de pecados ao confessar eles diante de Deus. Mas diante dos homens não há perdão de pecados. Mas logo, quando Davi vai conversar para Natan confronta ele, é o profeta, e ele fala, perdoados estão os seus pecados. Ele perdoou os pecados de Davi ali, e antes de Jesus morrer na cruz, inclusive, não. Mas ele fala com a autoridade que Deus deu, que os pecados dele são perdoados diante de Deus. É como se ele estivesse declarando, como a gente vai falar, Caleb, seus pecados são perdoados. Por quê? Porque você confessou o seu pecado e demonstrou arrependimento genuíno. E Deus perdoa quando isso acontece. Então eu posso falar com a autoridade que Deus deu, conforme está no texto bíblico, revelado pelo nosso próprio Deus, que Ele te perdoou. Mas eu não estou perdoando. Só estou falando que Deus te perdoou. Quando Jesus cura o paralítico, quem lembra? Desce o paralítico, e aí ele chega assim, perdoados estão os seus pecados, antes de curar. O que aconteceu com os judeus? Se escandalizaram. Como assim? Quem é esse para perdoar os pecados de alguém? Então não se esqueça, você não pode perdoar o pecado de ninguém, e ninguém pode perdoar o seu pecado. Único e exclusivamente Deus. Não confesse para alguém antes de confessar para Deus. Encontramos algumas dificuldades para exercer essa disciplina, né? A primeira delas é que muitas vezes nós vemos a comunidade cristã como uma comunidade de santos e não uma comunidade de pecadores. Então às vezes passa aquela sensação de que eu sou sujo, sou um pecador depravado, mas todo mundo é santinho, todo mundo que está ao meu redor é sério. Parece que só comigo as coisas não andam. Parece que eu dou um passo para frente, 2 passos para trás. Todo mundo ao meu redor faz tudo tão certinho, acompanha a vida de Alessio, acompanha a vida de Ana, ele está olhando no Instagram, rapaz, na igreja, são tão fervorosos, mas eu não consigo largar um pecado de estimação, eu não consigo mudar de verdade. Todo mundo. Então, antes, saiba que isso aqui é uma comunidade de pecadores. Somos santificados por meio de Cristo, no caso do sacrifício dele. E somos chamados para a santidade, ser de santos como eu sou santo. A gente tem que ser sempre nos santificar, sempre buscar a santificação. Mas entende, talvez isso também barre uma das dificuldades, que é o que? O espanto, né? Às vezes você se espanta em descobrir que uma pessoa tem pecado. Você fica espantado. Não estou falando aqui para você se acomodar com o pecado, nem se buscar com o pecado, pelo amor de Deus. Mas a igreja não apoia como deveria, em muitas circunstâncias, um pecador. E entende que a pessoa está precisando de ajuda. A igreja se condena, tem um olhar de julgamento. Não precisa nem falar nada, só um jeito de olhar já atrapalha. Cria uma barreira, uma resistência para ver se a pessoa voltar para a igreja. Ela se sente envergonhada. E a vergonha é uma das principais barreiras. Então, se você entender que todo mundo aqui é pecador, isso facilita. Isso não vai te espantar tanto. E mais uma vez, eu estou falando para você amansar o seu pecado de estimação, de modo nenhum. Não confie nas coisas. A confissão é sobre você justamente estar no seu pecado e abandoná-lo. Outra dificuldade,
A gente não suporta revelar nossas falhas e nossas deficiências para outras pessoas. A gente tem dificuldade de demonstrar fraqueza, né? E psicologicamente falando, o homem um pouco mais que a mulher ainda. Então isso está intrínseco na natureza do homem. Também um pouco do machismo impregnado na sociedade traz isso. E nós, enquanto homens, não devemos demonstrar fraquezas. E, de certa forma, quando o homem demonstra fraqueza, ele sofre muitas consequências. Mas isso também atinge a mulher. A gente tem vergonha, medo e não gosta de revelar nossas fraquezas e nossas falhas. A gente quer passar uma imagem de que somos certos, de que somos santos, somos puritanos. Outra coisa é o nosso ego, o desejo de ser melhor que o outro. Inclusive, muitas vezes, quando você está falando mal de uma pessoa, é o seu ego querendo te fazer sentir melhor que ela. E quando você critica alguém, você está se colocando na posição melhor que a pessoa que ela. Às vezes, está uma rodinha ali, é muito bom falar mal de alguém, falar da falta de habilidade de alguém no futebol, se considerando ser muito melhor de bola que ele. E não é só futebol, isso é só um exemplo para vocês entendam o que eu quero dizer. Outra barreira, outra dificuldade é que a gente não confia nas pessoas. Talvez essa seja, fora a vergonha do nosso ego, eu acho que seja a maior dificuldade. A gente não confia nas pessoas. Então, está cada vez mais difícil encontrar pessoas confiáveis de fato, para você chegar e falar, ó, pequei, fiz o que não devia, fiz isso, fiz aquilo, daquilo outro, estou pecando. Mas não deveria ser assim aqui, na nossa comunidade. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Não deveria ser assim. E outra coisa, não reconhecer que precisamos de ajuda. Note que tem um pouco de ego em cada uma delas, mas nessa mais do que nas outras. Às vezes você não reconhece que precisa de ajuda. Eu consigo, eu vou vencer sozinho, eu dou conta. Sempre eu, né? Você consegue, né? Então vai lá. Então, às vezes a gente tem que confessar porque a gente não reconhece que precisa de ajuda. Talvez, tomara que não, você tenha feito uma confissão única e exclusivamente a você mesmo, mas não tenha feito uma confissão para Deus. Entenda. Talvez você, verdade, eu errei. Podia ter feito isso, não, menti. Quem não mentiu, moço? Eu não errei com isso. Não sabe disso, não, moço. Para quê, rapaz? Mas você não confessou para Deus. Você humilhou diante dele. Você humilhou diante de Deus e falou, Senhor, eu menti, perdão. A nossa tendência é fazer como Adão, quando peca, Adão se esconde de Deus. Aí Deus acha Adão, claro, não é que ele acha Adão. Adão, por que você se escondeu? Ó, a mulher que o Senhor me deu aí, ó. Sabe quando o filho faz besteira, aí o pai fala, ó, sua mãe. Ou então a mãe fala, ó, seu pai. Seu marido, sua esposa, seu. Não, a mulher que o Senhor me deu, sua esposa, né? Ela me fez pecar. Aí eu fiquei com vergonha, eu me escondi. Davi, diante do pecado, confessa e se arrepende. Confessa e se arrepende diante de Deus. Adão foge. Quem é você diante do pecado? Davi ou Adão? Então, às vezes você confessa para você mesmo. Você, nossa, é verdade, eu errei. Você deve esconder a todo custo esse pecado, mas de Deus ninguém se esconde. O mais engraçado dessa cena é Adão se escondendo de Deus, que criou tudo, inclusive tem jardim, que sabe exatamente onde Adão está. Não faz nenhum sentido você esconder, porque Deus sabe de tudo. E toda vez que a gente está confessando o pecado para Deus, a gente está fazendo um pedido, né, de um ardente desejo que nós temos para ter uma vida santa e um ódio pela vida ímpia. Um forte ódio, não é só raiva qualquer, é um ódio. A gente tem que ter ódio da vida ímpia, ódio do pecado. A gente tem que sentir raiva, não pode se apegar ao pecado. Eu não gostei de ter pecado, eu não quero pecar mais. Eu quero ter uma vida santa. Senhor, me dê, eu quero ver um chamado que o Senhor tem para mim. Eu quero me pôr nessa camisa e siga-me. Eu quero seguir o Senhor, me ajude. Eu tenho desejo ardente, fazer a tua vontade. Eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero ser perdoado e quero mudar de atitude. Quero mudar de atitude. Porque o versículo bíblico é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Mas não é só chegar e falar, Senhor, eu menti, desculpa, vai mentir de novo. Não, isso não demonstra um arrependimento genuíno. Outra coisa, buscamos a vontade de Deus e buscamos ser libertos do pecado quando estamos nos preparando para fazer uma confissão. Isso é, antes mesmo de confessar, espera-se um desejo ardente no coração do confidente que ele está falando de mudar de fato, de mudar de vida. Espera-se que ele tenha confessado diante de Deus, que ele já vem com confissão ali. Então, sempre
temos esse desejo de ser libertos do pecado e não avançar o nosso pecado. Um aspecto importante é a tristeza. A tristeza é muito necessária quando o assunto é confessar pecados. A tristeza traz um repúdio por ter ofendido o Senhor. E talvez é isso que faça você domesticar o pecado. Você perdeu esse repúdio. Ficou saboroso a seu paladar aquele pecado. É bom, faz você se sentir bem, né? É bom, é prazeroso. O pecado é prazeroso. Pô, mas é prazeroso, ninguém pecava, né? Poxa, é prazeroso. Você sentir as consequências do pecado na hora, talvez você pecaria menos, ou até condenaria mais depressa aquele pecado que você domesticou. Então, essa repúdia por ter ofendido o Senhor é extremamente importante no assunto do pecado. Você tem que se sentir extremamente ofendido, extremamente sujo, falar: Senhor, me desculpa. Mas não é remorso como o de Judas, é arrependimento como o de Pedro. Se arrependa, de fato. Se sinta triste. Se sinta triste. Eu pequei, falhei miseravelmente. E estou arrependido por isso. Pequei contra o Senhor, eu ofendi. Às vezes a gente sente mais vergonha de ofender um irmão do que de ofender a Deus. Às vezes sente mais vergonha de perder sua reputação, seu nome, de ficar mal falado na cidade, ainda mais na cidade do nosso tamanho aqui, do que de ofender Deus no silêncio. Por isso os pecados públicos são mais graves do que o pecado feito no oculto. Porque o oculto só vem de Deus, né? Ninguém está sabendo. Agora o pecado social não. Ele afeta o seu ego, o seu nome em jogo. As pessoas vão começar a olhar você diferente, vão falar de você. Todos os pecados são graves. E todos Deus está vendo. Antes de ter medo de ofender os homens, tem esse repúdio de ofender o Senhor, o nosso Deus e o nosso Criador. A gente sabe que Ele perdoa. A tristeza também é um modo de levar a confissão do nosso pecado a sério. Tem gente que não leva a confissão a sério. Pode só falar por falar, às vezes você ora ali: Senhor, está lá no Pai Nosso, né? Perdoa as minhas ofensas. Isso é uma ação muito genérica. Muito cuidado para não confessar os seus pecados diante de Deus de forma mecânica. Confesse os pecados de forma específica. Confronte o seu pecado. Eu até hoje, um conselho para um jovem dessa igreja, ele relembrou, falou: não, teve uma dica que você deu lá, foi muito boa. Eu nunca esqueci. Que é não negar o pecado. Sim, me fala sobre isso. Não negue, confronte. Você tem que pôr na sua cabeça. A gente tem uma tendência de deixar para lá, deixar de pensar. Não, confronte. E se sinta triste por ter pecado. A confissão começa na tristeza, mas termina na alegria. Lembre-se do salmo, do choro do justo numa noite, mas alegria pela manhã. E a celebração do perdão dos pecados, porque ele resulta numa vida autenticamente transformada. Então, ele começa a tristeza, mas lá no final, isso vai produzir alegria. Então, você sabe que Deus te perdoa e mais, ele transforma a sua vida. Não é somente sobre perdoar a sua ofensa, mas sobre transformar o seu caráter. Isso é o que a gente recebe de melhor da parte de Deus, um caráter transformado, uma vida livre do pecado. Lembre-se, o pecado é bom, ou melhor, ele é prazeroso, mas ele não é bom. Nem tudo aquilo que é bom é o de melhor na sua vida. A gente tem uma geração extremamente hedonista no dia de hoje, que busca apenas o prazer imediato. E isso é um grande problema. Por isso, muitos casais não conseguem firmar um relacionamento, porque após um período de tempo, quando a fase da paixão passa, aí ou descobre que não tinha amor e terminam, ou descobre que tinha amor e continuam juntos. Ainda assim, um dos dois, ou até os dois, quer viver novas emoções, quer sentir borboletas no estômago, quer ter o coração acelerado ainda. E em busca de uma aventura, perdem um relacionamento duradouro de anos. Por quê? Buscando exatamente o prazer temporário. Isso é só um dos exemplos. Infelizmente, muitas pessoas se traem hoje em dia. E isso é a realidade dentro das igrejas. Infelizmente. Mas pior que trair seu cônjuge, seu namorado, sua namorada. Pior que é trair o Senhor. Então, não seja levado apenas pelas suas emoções. É necessário ter determinação para vencer o pecado e não fazer uma confissão de forma mecânica. E a honestidade conduz à confissão, e a confissão conduz à mudança. A citação de Richard Foster, que eu estou usando como principal material nesse estudo, o livro dele, Celebrando a Disciplina. Então, a confissão traz isso. Ele é honesto consigo mesmo e honesto diante de Deus. Afinal, ele sabe de tudo.
E isso vai trazer mudança. Para que eu posso confessar então? Porque vamos lá, antes de você sair por aí contando todos os pecados, primeiramente não suba no púlpito e fale seus pecados para os outros, tá? Não é fazer isso não, pelo amor de Deus. A confissão é algo bem pessoal, ok? Então, entre você e Deus, entre você e mais uma pessoa, quem sabe duas, um casal de confiança, né? Enfim. Teologicamente, todo cristão pode aconselhar. Todo cristão pode. Está apto para aconselhar. Mas, infelizmente, nem todos estão aptos. Por quê? Nem todos vão ter compreensão da sua situação. Nem todos vão ter empatia, se colocar no seu lugar, entender a sua situação. Alguns vão te julgar. Nem todos têm experiência. Nem todos têm maturidade. Nem todos vão conseguir te ajudar mesmo. Então vai ser mais uma terapia. Muito cuidado, porque confissão sem a cruz é terapia. É terapia. Então a gente tem que confessar nossos pecados sabendo que Deus perdoou. O propósito é mudança. Porque a psicologia explica que somente você falar, conversar com alguém, ainda a pessoa não fala nada. Isso é bom. Isso é bom, isso te ajuda. Só falar. Não tem gente que tem pet e usa como apoio psicológico, a gente conversa caminhar, porque aquilo ajuda de certa forma. Sabe? Então só de falar, você de alguma forma já está melhorando para você. Mas não é disso que estamos falando. Não é um alívio temporário ou um alívio psicológico. Estamos falando de aliviar o espírito, transformar a sua vida, de você deixar o pecado para lá. Outra coisa, algumas pessoas podem ficar horrorizadas com a descoberta de certos pecados. Por que isso acontece? Mais uma vez, porque eles chegam na comunidade de santos antes de chegar na comunidade de pecadores. Então, às vezes, a pessoa pode ficar horrorizada diante daquele pecado ali. Também envolvendo tudo aquilo que está lá em cima, falta de experiência, maturidade, principalmente maturidade espiritual. Então, peça conselhos primeiramente para alguém que entende Bíblia. A pessoa não entende nada de Bíblia, você não vai pedir conselho para ela. Porque você deve receber conselhos segundo a vontade do Senhor, conforme está o texto bíblico. E tem um versículo que fala diretamente com você em cada situação. Deus usa as pessoas para falar com você. Não devemos confessar para qualquer pessoa. O ideal é confessar para alguém maduro na vida e principalmente na fé. Esse segundo aí parece óbvio, né? Não confesse para um todo. Parece muito óbvio. A gente tem o desejo e o interesse de trabalhar aqui também nos pecados socialmente aceitáveis. E a Martins traz uma lista com 11 deles. Um deles a gente já trabalhou aqui, que foi da vestimenta. E um desses pecados é a tolice. E falar tolice é um pecado que é socialmente aceitável, mas ser tolo é pecado. Agora, o que isso implica? Bom, o estudo de hoje é sobre isso. Mas ele traz, biblicamente, sim, que ser tolo é pecado. Como assim ser tolo? Enfim, não peça conselhos para um tolo, tá? Peça conselhos para alguém que é sábio. Lembrando que inteligência, conhecimento e sabedoria são três coisas diferentes. Inteligência é a capacidade de você aprender. O inteligente aprende rápido. Você ensina a bateria aqui, você aprende aqui, eu estava rapidão, já pegou o cacete. Olha, você falou, que tá saindo pronto, pegou rapidão, o cara é inteligente, pega rápido. Conhecimento e experiência. O cara tem anos tocando violão, ele sabe muito, porque tem experiência. Sabedoria é a capacidade de enxergar o mundo ao seu redor e tomar as melhores decisões diante de cada situação. Por isso, normalmente você pede conselho para alguém que é mais velho que você. Não, alguém mais novo não pode aconselhar, sempre há exceções para regra. Mas é raro, é muito raro, que alguém mais experiente terá mais sabedoria. Não confesse para o não cristão. Primeiro, ele não vai te instruir segundo a Bíblia, não vai te instruir segundo a vontade de Deus. E pior, ele pode te dar um incentivo contrário. Ele pode te incentivar a fazer justamente o contrário. Por exemplo, não, tá difícil. Né? Eu chego conversando com um amigo que não é cristão. Carla isso, carla aquilo, não sei o quê. Não, moço, mete o pé na bunda dela, rapaz. E vamos, hoje não só, rapaz, hoje, sexta-feira à noite, vai ter uma rede top, bora lá, moço. Outra amiga minha, com certeza, moço, tá no jeitinho pra você, bora lá, vai ajudar vocês. Isso acontece, isso é mais comum que vocês imaginam. Isso acontece, então não confesse para quem não é cristão. Uma vez, pregando em 2023, lá na Igreja de Israel, no dia do amigo, acerca de amizade, a gente conversou acerca disso, texto de Provérbios 19. Todo tempo amigo na angústia faz o irmão. E aí eu falei, o seu amigo mais íntimo, mais próximo, ele não pode estar na cristão. Não pode. Porque a sua tendência é pedir conselho justamente para esse amigo mais próximo, mais íntimo. Então não estou falando para vocês não terem amigos não cristãos,
Mas eu estou falando de amigos próximos, íntimos mesmo, aquele que você confia, aquele que está junto com você em toda qualquer situação. Não pode ser uma questão, porque querendo ou não, quanto mais próximo de nós, mais essa pessoa nos influencia. Não importa se você é uma pessoa influenciadora, não, você é influenciado por quem está ao seu redor. Então escolha sabiamente as pessoas que vão te influenciar. Então nunca confesse para um não cristão. Próximo. Também não é aconselhável você indicar que você pedir conselho por irmão que está passando pela mesma situação que você. Então às vezes você está ali com dificuldade, por exemplo, está viciado em pote, por exemplo, quer largar o pote. Aí tem um irmão que também está viciado em pote, então adianta pedir conselho para ele, afinal ele também precisa de ajuda. Tem uma frase: se você não segurar, você vai sangrar em cima de pessoas que vão te machucar. Permita-se segurar para depois levar a cura para os outros. Então, antes de você aconselhar alguém em alguma situação, você mesmo tem que vencer aquela situação. Então, se você venceu, você está, inclusive, quando passou pela mesma situação, está mais apto do que o que não passou. Mas se você está passando, não é aconselhável, ok? Outra coisa. Caso se trate de um pecado sexual, não é sábio você confessar para alguém de sexo oposto. Eu acho que eu não preciso explicar o porquê disso aqui, pelo amor de Deus. Então, para que eu tenho que confessar, então? Baseado em tudo isso, já sei alguns pontos para mim filtrar isso para que eu não devo confessar. Confesse para o seu pastor, primeiramente, a autoridade máxima da nossa igreja. Ele vai aprender todos os requisitos que eu vou falar isso aqui. Confesse para o seu líder. Eu estou falando não só de mim, por exemplo, como de jovens, falo nossa diretoria como um todo também. Confesse também para o seu discipulador. Vamos entender melhor o discipulado também, a partir do ano que vem, vamos estar trabalhando mais firmemente, mas a gente já vem conversando um pouco sobre o discipulado. Confesse também até mesmo aquele seu amigo, coloquei até barra irmão na fé, que está junto com você na sua caminhada com Cristo. Porque não é só pastor, não é só quem é líder, não. O irmãozinho que está aqui, moço, firme na igreja, ele vai dar ótimos conselhos, talvez até muito melhores que os meus. E outra coisa também, oração. A pessoa não tem vida de oração? Não. Enfim, então nem peça conselho para ela. Quando alguém confessar para você, seja um bom ouvinte. 3 coisas. Primeiro, lembre-se que você também é um pecador. Então, ao invés de ficar assim, meu Deus do céu, por dentro, né? Por fora, assim, sério, né? Poker face, ó, nossa, uma reação. Mas por dentro, meu Deus, não acredito, gente do céu, Alessio, rapaz, por essa nem eu esperava. Gente do céu. Não, lembre-se que você também é um pecador. E tem pecados seus que o povo não está sabendo. O Alessio tem coragem de falar. E você? Teria coragem de falar para o próprio Alessio? Ou para o seu pastor? Ou para outra pessoa? Então lembre-se que você é pecador. Citação aí de Dietrich Bonhoeffer. Fique horrorizado com seus pecados primeiro, e você não ficará horrorizado com os pecados mais escabrosos do irmão. Então sempre que você tiver em mente que você também é um pecador, que também precisa da graça de Deus, você não ficará escandalizado com o pecado do outro. Sabe o nosso problema? É que a gente pensa assim, não. Deus precisou ali de muito sangue na cruz para salvar a vida de fulano. Mas eu não. Eu fui só um pouquinho, né? Porque eu sou mais piedoso. Eu tive uma vida mais reta. Eu não tive uma vida lá no mundo lá fora, usando drogas, pegando geral. Então, comigo foi diferente. Claro que não. Sou pecador como todos os outros. Precisei da graça de Cristo para ser alcançado. A salvação não é por obras. Segundo, seja confiável. Pelo amor de Deus, seja extremamente confiável. Próximo. As pessoas não devem te pedir para guardar segredo. Elas já devem esperar de você a guarda do segredo. Devem esperar de você. Não precisa, posso dizer aquilo, fala para ninguém. Não. Elas já têm que esperar que eu vou falar, senão não estarei nem falando. Então, seja uma pessoa confiável, pelo amor de Deus. Não conte a confissão de alguém para outra pessoa. Não seja fofoqueiro. Outro pecado socialmente aceitável. Outro parecido dos 11 que mais difícil. Então, não conte. Amiga, você não vai acreditar. Você não vai ter que marcar o rei falando. Gente, você não fala para ninguém não. Porque assim, ele confiou muito em mim. Eu estou falando para você que você não fala para ninguém.
Mas Marco Aurélio, meu Deus do céu, Marco Aurélio foi para trás do colégio, fez coisas que não devia, comendo da sala dele. Você acredita nisso? Pois é, rapaz. Logo Marco Aurélio. O cara toca bateria na igreja, meu Deus. Não, pastor tem que saber disso. Tem gente na bateria, tem como não. Mas se lá desse jeito, não pode não. Então, seja confiável. Então, as pessoas têm que esperar isso de você. Quem lembra do versículo? Seja sua palavra sim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Aquele é o sentido de você é confiável. Quando você fala sim, você quer dizer sim. Você é uma pessoa de palavra. Se você falou não, é não. Você não está querendo levar na conversa. Então, seja confiável, senão ninguém vai conversar para você. E o terceiro ponto, que é interceda pelo seu irmão. Esteja sempre em oração com ele. Então, não apenas ouça conselhos, mas também ore pela pessoa. E esse terceiro aí, ó, muito chegando mesmo. Ouça atentamente e não se precipite no falar. Talvez você fique com pressa, ansioso para falar logo. Não, ouça, espere. Deixa a pessoa ouvir. Tá? Ou deixa a pessoa falar. Você tem que ouvir. Fique calado. Espere ela falar. Isso pode tirar, o que você fala pode tirar até mesmo a sacralidade da disciplina, do momento. Pode tirar ali aquilo que é sagrado, principalmente confessar o pecado. Esse momento sagrado acontece a pessoa busca ajuda. Ela quer ajuda, ela quer sua ajuda. Então deixa ela falar, escute. Seja tardio para falar. Depois que ela fala tudo, aí sim você fala. Então não se apresse em dar conselhos. Tá? Não se apresse, não seja precipitado. Nem sempre será necessário você dar um conselho. Não tem situação que alguém chegou em você e deu um conselho, ou falou alguma coisa que você nem sabe falar. Pois é. Então nem sempre você vai ter que dar conselho. Mas quando é necessário, sempre, segundo a vontade de Deus. Não se esqueça que nós temos uma tendência de autojustificação, de amenizar o pecado dentro de nós. A gente quer argumentar com o Espírito Santo. Ah, mas eu pequei por causa disso. Senão eu não teria feito aquilo. Ah, foi culpa dela, não foi culpa dele. Pequei por causa do meu irmãozinho, não foi por mim. E por puro ego, a gente pensa isso. Inclusive, a gente utiliza versículos bíblicos como fundamento e desculpa para o nosso pecado. Eu nunca vi um versículo bíblico ser tão distorcido, um pedaço dele, inclusive, e tão utilizado errado, como o versículo que diz: a carne é fraca. A carne é fraca. Eu pequei, porque a carne é fraca, né? Então eu não conseguia resistir, eu fui lá, caí mesmo, a carne é fraca, afinal. Antes disso, Jesus fala: vigia e ora que o Espírito está pronto. Por que eu pego essa parte? Pega só o final, né? Do versículo, só pega isso, a carne é fraca. Então a gente usa até versículo bíblico para poder justificar nosso pecado. Porque o nosso ego grita. Confessar pode ser desconfortável, mas continuar ofendendo a Deus deve ser mais desconfortável ainda. Razão moral, baseada nas reflexões, especialmente no livro de crítica de força. Confessar é, antes de tudo, um exame de consciência. Então, antes de tudo, você fez o exame de consciência, e a consciência pesou. O Espírito Santo dentro de você acusou o seu pecado. Ele te acusa. E você se examinou e você mesmo se reprovou. Confessar também é um ato de humildade e humilhação. Você se humilha diante de Deus, se humilha diante da pessoa que está confessando, reconhecendo a sua fraqueza em busca de ajuda. Concluindo, primeira parte, confissão, uma citação de Agostinho de Hipona. A confissão de obras más é o primeiro começo de obras boas. Confesse uma tentação e você não precisará confessar um pecado. Amém? Então, tenha isso em mente. O melhor é confessar a tentação. É difícil. Doutor Academia, rapaz. Onde só ele quer, né? Moço do céu. Tá difícil. Tem gente que me ajuda também. Olha o tipo de outro. Sabe? O primeiro olhar, a gente não está sendo só o primeiro olhar. Está sendo mais que isso. Antes de cometer um pecado maior, já confessa a tentação que você está passando. Reconheça a sua fraqueza. Eu não coloquei aqui, né? E agora reparei, faltou uma citação aqui. Que é, ela diz, eu vou falar de forma direta, eu não me lembro quem foi também. Ele fala que a gente tem que conhecer as trevas dentro de nós. Que eu acho que o David Bonhoeffer fala isso.
As trevas dentro de você mesmo. Você tem que vencer suas trevas interiores. O homem que conhece suas trevas interiores, ele tem mais força para vencer. Então, conhece o próprio pecado. Então, leitura da palavra. O propósito das disciplinas espirituais é a transformação total da pessoa. Substituir os velhos e desistir os hábitos de pensamento por hábitos vivificadores. E Richard Foster diz que nessa disciplina isso é visto mais do que em qualquer outra. Só se você entrar nessa outra parte eu tenho uma dúvida em relação à confissão. Posso fazer? Vamos supor, se alguém confessou o pecado, em nome de Cristo, confessar o pecado, eu posso compartilhar com uma pessoa com mais experiência do que eu? Não ser a missão dela. Você pode aconselhar ela a passar para outra. Terceiro, eu posso pedir ajuda para ajudar a terceiro. Terceiro, sem falar quem é, entendi. A pessoa, por exemplo, a letra de você conversa, aí você chega no pastor de uma pessoa, não vai falar quem que é, claro. Não pode sim. Isso ensina algo tipo assim, vai dar para saber quem é a pessoa, né? Porque senão a pessoa é diretamente lá. Você pode. Mas não esquece de ser confiável. Então, pedir ajuda de como ajudar, de um conselho de como aconselhar. Pode sim, mas sem agarrar a pessoa. Okay? Se der para não revelar a situação também, mas às vezes é necessário. Né? Ó, uma pessoa que conselho para mim, não sei como ajudar, ela está passando por isso, aquilo e tal. Pode sim. Mas não fala que é a pessoa. Fala que é. Fala o milagre, mas eu falo o santo. Show? Eu vou deixar para dúvidas no final também. Então, o que Richard Foster traz a importância da leitura da palavra. Ele disse que de todas as disciplinas espirituais, essa é a que mais causa transformação. É a que mais faz com que a gente transforme os nossos velhos hábitos ruins em hábitos bons, inclusive pensamentos, que conduzem o nosso pensamento. Sempre tenha isso em mente. Bons sentimentos e experiências estáticas causam grande êxtase. Deixa o nosso arrepiar aqui, sentir o fogo descendo. Isso não nos impede. Sim, o conhecimento da palavra de Deus que nos impede. Creia na verdade, a verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. E Ele te libertará. Então, o conhecimento bíblico liberta. Os sentimentos, experiências estáticas são importantes, são boas. Os animam, os motivam, marcam a nossa memória. Mas isso é sempre extraordinário. E o que liberta de fato é o conhecimento bíblico. A Bíblia é um recurso recebido pela graça de Deus. Vocês têm noção? Vocês refletem para pouco e pensam. Deus cria tudo. Ele é Deus, infinito. A gente não é nada, não é nem uma formiga perto de Deus. Eles podem se relacionar com a gente, mesmo que a gente é infiel, tá? Sabendo já que a gente vai cair todo santo dia pecando. E aí ele entrega esse presente para nós. Inclusive, somos privilegiados comparados a séculos anteriores. Fica tudo juntinho num livro só. Bíblia significa biblioteca, conjunto de vários livros. São 66. E aí, eu tenho acesso agora, eu até aqui, como Deus fala comigo. Cara, você tem noção do que é um instrumento poderoso? Isso é o nome de Deus, meu irmão. Uma espada. Esse Efésios fala da palavra de espada. Então, entenda isso. E por quê? A gente precisa entender isso para fazer o bom uso da melhor forma possível, a fim de ocupar a nossa mente com coisas boas, isso é, coisas concernentes ao Senhor, e também transformar o nosso interior. Romanos 12:2, versículo muito conhecido. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A nossa mente está ligada e conectada com as coisas de Deus. E através da leitura do Bíblia, vai fazer com que a gente tenha uma mente transformada,
que a gente purifique os nossos pensamentos. Quem aí já ouviu falar dos pensamentos intrusivos? Ouviu falar pensamentos intrusivos? Um dia eu deixando ali e perguntou assim: Lohan, é pecado ter pensamentos intrusivos? Eu vejo uma relação de si. Dependendo do pecado, ou dependendo do pensamento, é pecado. Claro que vem pensamentos intrusivos, você está você está andando na balsa, e se o nosso celular aqui, né? Nossa, eles são como mais tinham na criança, eu nem sabia esse conceito de pensamentos intrusivos. Eu ficava pensando, cara, se o celular cair aqui, tipo assim, acabou, velho. Tipo assim, é possível, existe essa possibilidade, só que eu não vou jogar, mas se eu colocar aqui, acabou, velho, é algo concebível. Se eu mandar no meio do culto aqui agora e gritar, glória a Deus! Entendeu? Então, existem alguns pensamentos que ok, mas alguns pensamentos, inclusive, são pecaminosos, porque a sua natureza é pecaminosa. Você é pecador. E quanto mais você enche suas coisas das coisas de Deus, menos pensamentos intrusivos você vai ter. Porque o pensamento intrusivo nada mais é que um reflexo. Seu corpo tem um reflexo, né? Você não reage, por exemplo. O objeto cai aqui, você não para e pensa, rapaz, está caindo, né? Eu vou tentar pegar esse negócio, porque não, já caiu há muito tempo, caiu, subiu, caiu. Não, você só vai lá e segura, é reflexo. Então, o pensamento intrusivo é como se fosse, né, diretamente, um reflexo da mente. Então, nosso mente está condicionado às coisas boas, conforme os dois versículos que a gente leu aqui agora. Você não terá pensamentos intrusivos pecaminosos. Eles serão evitados. Você pode até ter, porque você é um pecador, mas vai reduzir em muita quantidade. Vai ser muito. Ok? Então, cuidado com os pensamentos intrusivos. Enche sua mente nas coisas de Deus. Praticar a leitura bíblica e o estudo bíblico. Muitas pessoas hoje são até zelosas, não faltam os cultos, jejuam bem, têm experiências táticas, conforme já falamos, até profetizam ou revelam alguma coisa em nome de Deus. Porém, não tem nenhum tipo de transformação, porque está faltando para elas o estudo bíblico. Quando Jesus está no deserto e ele é tentado, ele responde com versículos bíblicos. Jesus não responde revelando, eu profetizo e eu termino. Ele não responde com milagre, do contrário, já tenta ele, desviando a Bíblia e falando para ele fazer o milagre. Jesus não, nem só de bom não é bom. Então Jesus responde com a Bíblia. Então você precisa ter conhecimento bíblico para ter resposta às diferentes situações na sua vida. Mas é resposta, inclusive, para ajudar o irmão que está confessando o pecado para você. Esse tipo de sermão confiado, um amigo na fé. Você precisa da Bíblia para saber o que fazer diante do pecado, para resistir à tentação, para passar pelas provações que Deus te colocar conforme o pecado do mínimo. Então você precisa de conhecimento bíblico. Estudar a Bíblia é a melhor forma também de você não cair em heresia. E infelizmente algumas pessoas estão aprisionadas em falsos ensinos, conforme a gente vê em Mateus 23, versículo 15. Tem uma música muito boa, chama Pereanos, né, do Camicano. Eu amo essa música, ela bate justamente esse teto, cheio de falsos mestres, cheio de falsos ensinos. No meio colocam Cristo só para fingir de mesmo. Mas o diabo, quando tenta Jesus, ele faz isso também. Como diz o pastor, irmão, toda heresia é um posto de verdade. Senão, ninguém acreditaria. Outra coisa, ensine seus filhos a Bíblia, para que eles sejam como Timóteo. Timóteo aprendeu com a mãe e com a avó. Nossa mãe, inclusive, das vezes pegou esse texto no ano passado, foi uma bênção de Deus. Então, ensine os seus filhos o caminho que eles devem dar desde cedo. É impossível falar de uma palavra e não se lembrar desse texto. Versículo clássico, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler todos juntos? Dá para ler isso aí? Dá lá na sua Bíblia aí. Dá para ler? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Se vocês têm um pouquinho, eu sempre coloco os versículos na versão NVI, ok? Sempre na NVI. Vai na NVI. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar, para te exortar, para te transformar.
Lá em Hebreus 4, versículo 13, diz que Paulo usa como espada de dois gumes, que ela penetra profundamente. E a hermeneuta desse texto diz o seguinte: quando você lê a Bíblia, ela te vê de volta. Ela está te vendo de volta. Está revelando o pecado em você, te confrontando, para te transformar, para te mudar. Está escrito, né? Vem, quem está cansado do Bíblia, vem de mim. Vem como você está, mas vem se transformar. Não é? Vem e continua como está. Porque Jesus transforma. A palavra de Deus tem poder para transformar. Se você vê e continua igual, me desculpe, você certamente não creu genuinamente. E é o problema, as pessoas querem só o hype, né? Só Jesus vive que fala só de amor. Não fala do pecado, não tem comportamento. Eu posso vir e continuar sendo uma prostituta, não dá nada. Posso vir e passar uma ladrão, né? Não dá nada, ser um escravado, um cetil. Eu posso vir de Jesus, mas sempre ver que eu não sou não. Você pode até ver que você está, meu amigo. Mas a partir de você está aqui, você lê isso aqui, ó, você vai ser transformado. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, diz: gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem com os símbolos nas mãos e prendam-os na testa. Os judeus levaram isso a sério. Eles usavam uma caixinha, esqueci o nome agora, não sei falar sobre elas. Eles escreviam, né, trechos da Torá e amarravam na mão e na testa. Então, levaram isso literalmente ao pé da letra para fazer isso. Inclusive, há uma certa analogia disso com o carimbo da besta, né? A marca da besta que aparece no Apocalipse, porque a marca da besta fica justamente na mão e na testa. Claro que há um sentido aqui, não literal, não de tatuar, né? Um versículo na sua testa, nunca pensou, mas tatuar no seu braço, não é isso. No sentido de você ter somente louvando a Deus, conforme já falamos, e também as suas mãos, isso é, você sabe e você faz, você age. Inclusive, é uma das linhas de pensamento acerca do chip da besta, que ele não é algo físico, e sim que é algo conceitual. Mas isso aqui não é sobre escatologia, isso é sobre a leitura da palavra. Mas a finalidade dessa discussão é dirigir a mente de forma repetida a regular certos modos de pensamento referente a Deus e as relações humanas. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar: estudo bíblico não é devocional. Inclusive, devocional é uma outra disciplina espiritual que nós vamos trabalhar ela no último dia. Trabalhar isso, vai ser na última semana. Iremos trabalhar devocional fazendo uma devocional. Um devocional sobre devocional. Infelizmente, algumas pessoas nem sabem o que é e nem como fazer. Mas, lembre-se, estudo bíblico não é devocional. Estudo não é meditação. O estudo é analítico. A meditação é devocional. A meditação saboreia a palavra, mas o estudo explica a palavra. No estudo, você prioriza a interpretação. O que esse texto significa? A gente leu aqui. O que significa isso? Colocar a palavra na testa e na mão. Porém, na devocional, a prioridade é a aplicação. Então, no estudo, a prioridade é a interpretação. O que significa? Na devocional, a prioridade é a aplicação. O que isso significa para mim? Para a minha vida. Então, o que significa? Que a minha mente está olhando para Deus. As minhas ações, minha mão, precisam condicionar meu corpo como todo para fazer a vontade de Deus. Então, entenda essa diferença. Na leitura devocional, a leitura devocional é necessária e ela é recomendada. Porém, isso não é um estudo. Então, não se esqueça disso. Você deve ler a Bíblia, sim, todos os dias. Deve ser devocional, sim, todos os dias. Mas isso não é estudo bíblico, ok? Então, o estudo bíblico é muito diferente. Ele é analítico e prioriza o significado, o sentido. Quem estiver buscando apenas uma palavrinha de Deus para hoje, não está interessado na disciplina do estudo. Não está. Estuda como se fosse uma coisa sólida, não é aquele leite espiritual. E o estudo tem que ser feito com concentração, percepção e repetição. G.T. Foster, ele traz 4 passos do estudo. Ele diz também que o estudo não é só parte verbal. Por exemplo, isso aqui é um estudo bíblico. Estamos aqui vendo que a Bíblia fala sobre a leitura e estudo bíblico, sobre confissão. Então você está aqui absorvendo o conhecimento de forma passiva. Você está sentado, tomando notas, ou só ouvindo, e você absorve o conhecimento. Porém, as disciplinas te chamam para um aprendizado ativo. Você ir atrás do seu conhecimento também. Então, o estudo bíblico não é só ver os EBDs, minha aula, ver os cultos.
Mas você próprio tem que estudar a Bíblia, tem que ir atrás, tem que buscar saber. E, além disso, isso é da parte verbal, Richard Foster traz também aquilo que não é verbal. A parte verbal é tudo isso, então você escuta, você lê. Leitura é fundamental quando fala de estudo. Vou falar um pouquinho sobre esse pouco também. Mas existe também uma parte não verbal, que é a observação e a percepção da realidade ao seu redor. Então, isso também envolve estudo. Você está atento e observando. Vamos lá, os 4 passos do estudo para Richard Foster. Primeiro, a repetição. Dispensa comentários, deve estar sempre repetindo. A repetição produz evolução. Segundo, concentração. Se você não se concentrar, você não vai aprender. Tanto aqui dentro, ou quando você sozinho na sua casa, ou em qualquer outro lugar que você esteja estudando. Biblioteca, ou no meio do mato, numa rede, na beira de um rio. Você só vai aprender se você se concentrar. Terceiro, compreensão. É necessário entendimento, você tem que entender o que está acontecendo ali. E por último, reflexão. Como assim compreensão e reflexão? A compreensão, ela define o que estamos estudando. A reflexão determina o que isso significa. Então, na compreensão que eu entendo, a reflexão traz o significado para mim. A reflexão nos faz ver as coisas na perspectiva de Deus. Então, estude. Isso é muito importante. E no estudo, vamos precisar dele. E, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia não gostam de ler. Quem gosta de ler? Só Jéssica gosta de ler. A Bia está do lado do Bia. Ó, Bia e Jéssica, pelo menos 2 sabem aqui, né? Ó, eu não gostava de ler há um tempo também, não. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês aprendem vindo do EBD, vindo do estudo desse, vocês pegam o suco, né, do estudo de alguém que se dedicou especialmente em leitura. Porque a leitura é onde está. Cara, você vai absorver muito mais perspectiva. Ler, não só a Bíblia, mas ler uns livros, uns comentários bíblicos. Você vai pegar ali a essência, cara, é muito bom. Você aprende muito mais. Tem muitos vídeos bons no YouTube, muito material bom sendo produzido, graças a Deus. Tem. Mas ler é uma experiência além. Porque na leitura, tudo é resumido, é sintetizado ali de uma forma incrível. Saboreia o livro. Cara, é importantíssimo você ler para você ir para frente. Então, ainda que a gente tenha métodos novos hoje em dia, mas a leitura é fundamental. Temos 3 regras para quando você for ler. 3 regras. Primeiro, o que o autor está dizendo? Segundo, o que ele quis dizer? Às vezes está falando uma coisa, mas quer dizer outra. E terceiro, você define se está certo ou errado. E aí, tipo, você fala o seguinte: o problema é que hoje em dia o pessoal, eles julgam se está certo ou errado antes de entender o que está querendo ser dito. E isso é um problema. Então, antes de querer julgar se está certo ou errado, entenda o que o autor quis dizer. Saiba que estudar não é apenas acumular conhecimento. Você deve fazer o que ele disse, a parte não verbal, observar o mundo ao seu redor e aplicar em várias áreas da nossa vida. A gente sempre vai às escrituras para ser transformado e não apenas para ficar acumulando conhecimento. Né? Então, não basta só saber, tem que aplicar. Sempre que possível, ensine os outros. Você morre, você não leva nada, nem isso vai levar, então, para sempre para os outros. Salmo 119, versículo 9 ao 11, quem sabe de cor aí, Salmo 119, versículo 9 ao 11? Quem sabe de cor essa parte aí, agora o Salmo 119? Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra? Essa é a resposta. Aliás, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu desvie os teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o estudo é o que significa? Guardar no coração. A aplicação, o que significa para mim? É a meditação. E o estudo traz alguns momentos de meditação, sim, querendo ou não. E aqui eu quero apontar 2 problemas. Quem só medita e quem só estuda. Tá? Tem 2 problemas. Então, aquela pessoa que só medita, ela fica muito superficial. E ela fica mais fácil de ser levada por qualquer remédio do mundo. Ela fica só naquela palavrinha de Deus para hoje e tal. Isso é um problema. Você deve estudar e deve firmar seus pés
Morre sono, pessoa sono, precisa disso. Porém, existe um outro extremo. Quem já ouviu falar por aí que quando a pessoa faz teologia, esfria? Teologia esfria. Eu vou falar com vocês. Eu ouvi falar disso antes mesmo de entrar. Depois que entrou, né, muitos colegas me brincando com isso. E eu vivi isso na prática. Você fica muito mais preocupado apenas em analisar e querer saber o significado do que em aplicar isso para você. Isso é um grande problema, muito cuidado. Agora eu falo para vocês como passou por isso. Tá? Eu cheguei um momento assim que eu fui fazer a leitura anual, comecei a ler Gênesis, era 3 capítulos, Gênesis 2 e 3. Eu mal terminei Gênesis 2, tinha passado mais de meia hora, quase 40 minutos. Por quê? Porque eu falei, não, mas peraí, você já foi o texto. Não, mas peraí, eu não quis dizer isso não. Eu estava estudando. Eu não era para estudar, entende? Então isso atrapalha. Por isso, esfria. Então, você começa a estudar a Bíblia, você vê que isso é muito bom, isso é prazeroso demais, mas às vezes tira o seu momento devocional de meditação. Eu cheguei a ficar um pouco tempo mesmo assim, sem meditação de fato. Aí, graças a Deus, né, utilizou ótimos pregadores, que tem um culto toda terça, tem uma capela toda terça-noite, então um culto que tem lá no seminário. Eles passam online para nós, estudantes da distância, para a gente poder fazer o resumo. E aí acho que foi sobre sábado, inclusive, não sei se sobre isso. Ele fala disso, ele falou disso, né, desse esfriamento, de tomar cuidado, e Deus foi me incomodando com isso, eu fui abrir o olho, mas eu vivi isso. Então, muito cuidado para não ficar caindo nesse extremo. Você ficar só querendo entender o significado de tudo e não aplicar nada. Aplica a sua vida, diferencia o que é estudo e devocional. Devocional é devocional, você pode até ter uma curiosidade. Né? Por exemplo, o Caleb me perguntava, não, mas se eu tiver pés aqui, tá, beleza, normal, curiosidade, né? É verdade, isso aqui tá lá, tá comigo, né? Tinha um anjo, descia lá na árvore e tal, normal. Mas não dessa forma que eu mesmo passei por isso, ficar tão assim, o que significa e tal. Muito cuidado com isso. Como eu disse para vocês, não basta somente estar aqui, você precisa estudar de forma ativa. E tempo não é desculpa. Eu não tenho tempo para estudar. Estudar requer tempo. Então, você pode passar ali 20, 30 minutos, né? A gente passa ali 1 hora, ok. Agora, estudo bíblico, meu amigo, demora. 1 hora não dá nada. Estudar demora, requer tempo. Preparar um estudo, para uma hora de requer tempo. Antes de pregar, o ideal é o pregador estude, né? Esse, não somente medite nele, tem que ter os dois, é claro, mas requer tempo. Então, você deve estudar a Bíblia também sozinho, de forma ativa. Não só ficar absorvendo o conhecimento da igreja. Leia e estude. E você precisa dedicar tempo. Eu não vou dizer que você deve estudar a Bíblia todos os dias. Ler, você deve ler todos os dias. Também se requer tempo, nem todo mundo vai conseguir. Mas eu recomendaria que você tivesse, no mínimo, 1 vez por semana, caso você consiga um momento, a sua com Deus para estudar as Bíblias. Pegue livro por livro, parte por parte. Uma dica muito boa, esqueci o nome agora, perdão, aquele cara me perdoa. Ele disse, pegue um livro pequeno e leia. Ele fala, leia grandes porções da Bíblia. Porque essa divisão de versículos a gente fez. Não tinha isso, capítulo e versículo, a gente fez. Então, pegue Tiago, tem só 5, 1 João tem só 5 capítulos também, Efésios é só 6, Filipenses é só 5, pegue, lê uma vez só, uma palavra, depois começa a estudar aquilo. Você vai ter uma visão diferente do livro. Eu fiz isso na prática, dá diferença. Você vê o livro como um todo. Então, leia grandes porções. Pega ali Gênesis, que é gigante, 50 capítulos. Cara, você não gasta nem 50 minutos para ler. Você não quer ler 30, dependendo da sua velocidade de leitura, para ler Gênesis. Leia, depois estude o livro, parte a parte, vai estudando. Você vai passar muito tempo estudando, eu te garanto. Caso você não consiga 1 vez por semana, pelo menos umas 2 vezes por mês. Cara, você consegue. Você consegue, é possível, tirar 2 horas na semana ali, fazer consecutivas 3 horas consecutivas para se concentrar. E aí, Chico Foster fala sobre se prepara para o estudo, se prepara. Ele fala que sair de casa ajuda nesse preparo. Certifique se você está sozinho, ou que você vai entrar no quarto ou no escritório com uma parte, não será interrompido se você estiver em casa. Certifique-se disso, você fez todas as obrigações antes. Desliga a internet, deixa o celular para lá, ou se você for utilizar ele, cuidado para não se desviar do estudo, ok? E também saiba que a rotina vai te ajudar também. Quanto mais você se colocar nessa condição, mais fácil vai ficar.
Porém, ele fala que deixar a casa ajuda muito. Por quê? Não somente nos liberta do telefone, das responsabilidades domésticas, como também dispõe nossa mente com atitude de estudo. E eu vou citar um exemplo para vocês na nossa igreja. Vitor Rangel. Vitor Rangel está na casa dele. Para isso eu não realmente de pastor. Eu falo na Bíblia, né? Claro que quando ele pegar uma Bíblia, imagina que ele faça isso também. Mas ele não estuda na casa dele. Ele vem estudar direito aqui. Então, as pessoas me falam, mas por que ele faz isso? Eu entendo. Eu entendo. Ele quer dispor a sua mente para o estudo, ele quer sair da rotina, sair de casa, quando for nossa casa, eu falo por mim mesmo. Sempre que eu marco um horário para estudar, eu demoro pelo menos uns 10, 15 minutos para começar. Sempre, porque acontece alguma coisa, uma ligação, uma mensagem, antes de dar Wi-Fi, não estava aqui de uma notificação, por trás de uma mensagem. Ou, não, vou fazer mais isso. Não, mas aqui, você fica se enrolando, sabe? Você se enrola. Não, peraí, mas não, antes eu vou falar, não, pelo amor de Deus, cara. Eu vou pegar uma água agora. Isso, não, começa, cara, começa. Mesmo que tudo. Então, isso te ajuda. Então, para mais informações sobre isso, conversa com alguém que está praticando isso todos os dias, de sair de casa para estudar. Eu falo por experiência própria, né? A vida estava passando por isso também. Fui morar em Iguaçu para estudar. Quando eu vim para São Luís, eu não consegui estudar aqui. Não consegui. Porque lá, eu estava sozinho, eu e Deus, né? Morava com uma amiga, claro. Mas assim, eu tinha informações aí também e tal, a gente conseguia, mas no geral é diferente, é difícil. Para chamar ele, tem esse do João também, né? Passou por outra coisa. Então, acho que você consegue entender melhor isso que eu estou falando aqui na prática, não somente de olhar e imaginar. Ok? Por fim, ele fala, Richard Foster fala que ele fazia retiros individuais. Ele leva tanto a sério a questão do estudo, que ele se retirava para algum lugar para estudar. E ele falava uma semana de antecedência. Mas eu estudo para não estudar. E ele diz o seguinte: eu descobri que o mais difícil não é encontrar tempo, mas é me convencer de que é muito importante encontrar tempo para estudar. Mais difícil é você ter tempo, é você se convencer de que é importante você arrumar tempo para estudar a palavra de Deus. Então, ele fazia isso, cara. Olha que exemplo, ele se retirava, tipo, sei lá, vou pular, vou vir para a igreja mesmo. Se o não faz, vou copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, vem naquela mesa ali, ou para algum lugar, para conselho, ou para o escritório. Todo mundo deve ter algum parente, alguém, algum lugar que dá para você se refugiar. Ou alguns momentos que são mais com a viagem, né? Você fica sozinho em casa. Então acontece. Tem momentos assim. Então, estude, busque estudar. Os momentos a sós, uma biblioteca, por exemplo, a vida, pô, a biblioteca é insano para você estudar, cara. Então, ele marcava um objetivo pessoal para ele estudar. E mais uma vez, estudo em grupo é bom, é claro. Aprender esse bom, mas mais uma vez, você precisa estudar sozinho, individualmente, formativo. Então, olha mais no cara, marcar um objetivo com ele mesmo. Marcou, 7 anos de excelência, não tem desculpa para não ter erro. Conclusão, versículo para vocês. Salmos 1, maior livro da Bíblia, começa dizendo assim: como é feliz aquele que não segue conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Que o Senhor nos abençoe, que você possa meditar nas Escrituras de noite, não somente saboreá-la, mas também entendê-la através da disciplina do estudo. Amém?